Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Seja bem-vindo a mais um Café Pastoral, que Deus fale ao teu coração, que possamos crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor. É muito bom ter você com a gente tomando esse café agora pela manhã, ou talvez você esteja à tarde ou na hora do almoço, enfim, horário que você pode participar desse café aí, é muito bom ter você com a gente, ok? Só quero te lembrar que se você não fez inscrição em nosso canal no YouTube, Café Pastoral, faça a sua inscrição, é bem rápido, simples, basta você clicar aí e inscrever-se. Pronto, você está inscrito em nosso canal. Outra coisa importante, deixe seu comentário, deixe uma palavra, deixe um cumprimento, né? Deixe um testemunho, o que você quiser. Compartilhe com a gente aí, deixe seu like, seu dislike. Talvez você esteja assistindo pelo Instagram, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Enfim, da forma que você estiver assistindo, dá um pulinho rapidamente lá no YouTube e faça sua inscrição em nosso canal. Nós temos um projeto que são 365 dias do ano com uma ministração, com uma palavra de edificação para você, ok? E nós estamos cumprindo esse projeto ainda, essa missão que Deus colocou no nosso coração no meio dessa pandemia. E nós estamos fazendo isso todos os dias. Não sei se a gente vai conseguir cumprir todos os dias exatamente como nós queremos. Esse é o nosso propósito. Nós não somos perfeitos, então se falhar algum dia, nos perdoe, ok? Mas nós estamos seguindo em frente. Até agora nós temos muitos e muitos vídeos para que você possa meditar na palavra de Deus aí. Já estamos talvez chegando quase a metade do nosso projeto, né? E muito bom estar com você participando disso. Bom, deixa eu falar com você sobre o tema que nós estamos conversando, que são 4 decisões que nós precisamos tomar, baseado no texto que o apóstolo Paulo escreve, a carta aos Filipenses, é uma carta aos Filipenses no capítulo 3. E hoje eu quero falar com você sobre o quarta decisão que você precisa tomar na sua vida. A quarta decisão é: preciso prosseguir na direção de Deus. Nos versículos 12 e 14 de Filipenses 3, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E depois ele vai dizer: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando nós lemos o texto lá de Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós vemos que a vida cristã ela é uma corrida e que essa corrida precisa ser feita com 2 elementos fundamentais: perseverança e fé. Olha só o que diz o texto: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando o apóstolo Paulo está dizendo prossigo para o alvo, na realidade ele está falando que ele continuava vivendo o foco pelo qual ele estabeleceu para a sua vida. Qual era esse foco? Qual era o alvo do apóstolo Paulo? Era justamente focar em Jesus. O foco dele estava em Jesus e no prêmio que ele iria lhe dar. Ou seja, para que nós possamos viver, perseverar em nossa vida, é fato que nós precisamos renunciar a alguma coisa. Ninguém alcança nenhum objetivo sem renunciar a nada. E se você é um servo de Deus, se você segue a Cristo Jesus, se seu foco está em Cristo, certamente a renúncia é um dos elementos principais e nós já falamos sobre isso várias vezes. Porém, tem muita gente que tem esquecido desse pequeno, grande detalhe. Outra coisa que você precisa para prosseguir, para você perseverar, que exige de nós, é determinação. Eu faço uma pergunta a você: você tem o hábito de começar as coisas e parar no meio do caminho? Um dia eu fiquei refletindo sobre isso na minha vida. E aí comecei a ver cursos, uma faculdade, uma coisa ou outra que eu deixei de terminar e parava sempre no meio do caminho. Então eu comecei a perceber que na minha vida eu não tinha determinação. Eu iniciava alguma coisa e parava geralmente no meio do caminho. Porque no meio do caminho é o momento crucial da sua vida. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. E talvez você esteja aquele desejo de parar, de não continuar pelas dificuldades. Bom, se você está na rota que Deus colocou para a sua vida, não pare, continue determinado.
Quem prossegue na vida cristã, ele precisa de metas na sua vida. Ele precisa buscar essas metas. Você e eu precisamos entender que nós dependemos desse foco principal na nossa vida, que é o foco chamado Jesus Cristo, para nós perseguirmos, ou seja, para nós prosseguirmos, perdão. A carta do apóstolo Paulo, alguns dizem do apóstolo Paulo, aos Hebreus, nós não sabemos exatamente quem foi o autor, ensinava a igreja primitiva que ela deveria justamente prosseguir. Hebreus 12:2 diz: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te dizer uma coisa, sem você olhar para Cristo, você não irá perseverar na sua jornada para o céu. Sem olhar para Cristo, você não irá perseverar na fé. Sem olhar para Cristo, você não irá conseguir viver uma vida de santidade e temor a Deus. Sem olhar para Cristo, essa vida que você diz viver em Cristo será inconstante, será pobre, será medíocre. Ou seja, olhe para Cristo e você cumprirá as metas do reino de Deus. O grande problema das pessoas é aquelas pessoas que elas ficam de um lado para o outro. Um dia elas estão numa igreja local, numa comunhão com Cristo em primeiro lugar, comunhão com a sua igreja local, daqui a pouco já se cansaram, já não estão mais e começam a deixar de lado, porque geralmente elas tiram o seu foco, deixaram o seu foco, que era Cristo, e começam a colocar o seu foco em pessoas, em estrutura, nisso, naquilo, e aí você vai começar a encontrar coisas que você não gostaria que fosse daquele jeito, porque tem que ser do seu jeito, porque do seu jeito é o correto. Se você continuar vivendo assim, você não vai parar em lugar nenhum. Veja seu casamento, por exemplo. Se você é casado ou casada, você casou como uma pessoa perfeita? Não. Mas você casou debaixo das bênçãos do Senhor? Sim. Deus abençoou o seu casamento e Deus abençoa o seu casamento? Sim. E você vai abandonar seu casamento porque essa pessoa com a qual você vive aí, essa pessoa ela é imperfeita? Ou você vai saber lidar com as imperfeições dessa pessoa debaixo da bênção do Senhor? E ela vai lidar com as suas imperfeições também. Você não abandona a sua família por isso. Por quê? Porque você tem um princípio na sua vida. Sabe por que muitas pessoas realmente, como eu falei anteriormente, eles abandonam a igreja de Cristo, abandonam Cristo. E às vezes tem gente que fala, não, eu não estou na igreja, mas eu estou em Cristo. É impossível, querido, isso não funciona. Quem fala isso está dando uma desculpa. Me perdoe se é você que fala isso. Você precisa consertar. Existe alguma coisa aí que você precisa de ajuda para tratar, talvez uma frustração, uma decepção, talvez alguma coisa que aconteceu na sua vida no contexto de uma igreja local e que feriu o teu coração, de uma comunidade local, que feriu o teu coração e você não tratou disso. Por quê? Porque você perdeu o foco. Coloque teu foco em Cristo, coloque teu foco em Jesus e você vai conseguir caminhar com seus irmãos. Sim, é isso mesmo. Se você não colocar teu foco em Cristo, certamente você vai se perder. Todos que se desviaram perderam o foco em Cristo Jesus. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses no capítulo 3, ele deixou para nós muitas decisões, algumas decisões, ou pelo menos citei 4, que nós precisamos tomar em nossa vida. Primeiro, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Segundo, nós precisamos esquecer as coisas passadas. Em terceiro lugar, eu preciso avançar em direção aos meus desafios, às minhas metas. E eu preciso prosseguir na direção de Deus. Eu preciso perseverar na direção de Deus. Eu pergunto a você, qual é a direção que você está andando hoje? Na direção do seu próprio coração, dos seus próprios desejos, aquilo que você acha que é o certo do jeito que eu quero, ou você está andando na rota que Deus quer, que aí sim exige algumas renúncias, talvez muitas renúncias. Renúncia é a palavra-chave. As decisões na sua vida que você precisa tomar darão rumo à sua vida, mas o mais importante para cada decisão que você toma é o foco, porque toda escolha que você vai fazer no dia de hoje, na sua vida aí, no seu dia a dia, no seu trabalho, onde você estiver, na sua casa, você tem que ter um foco. Quem é esse foco? É Jesus? Se você olhar para Ele, certamente você superará todos os desafios. Vai sentir dor? Vai. Vai sentir tristeza? Vai. Vai sentir angústia em algum momento? Sim, nós vamos sentir isso. Mas nós vamos superar tudo isso
em Cristo Jesus, porque nós colocamos o foco nele. E aí você conseguirá viver em comunhão com a sua família, em comunhão com Deus, é claro, acima de tudo, com a sua família, em comunhão com a igreja de Cristo Jesus nessa terra. Pense sobre isso. Pense se você está colocando foco no Senhor. Pense o que foi que tirou você desse foco e retorne aquilo que Deus separou para a tua vida em nome de Jesus e vamos caminhar juntos. Somos imperfeitos? Somos, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Pense e coloque em prática, porque senão, meu querido, se você ficar pensando e não sair do lugar, não haverá resultados na sua vida, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir, é claro, para mais um Café Pastoral. Shalom.